Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritualidade Independente. Agora no vídeo 6, o vídeo intitulado Como Tudo Funciona, parte 1, ele terá uma segunda parte. Então, se é a primeira vez que você está me vendo, meu nome é Fábio Santos. Eu convido vocês a assistirem todos os vídeos desse canal, desde o 1, porque a gente sempre precisa do vídeo anterior ou dos anteriores para entender o que está vindo depois, tá bom? Então, eu já quero ir direto para o assunto hoje. O vídeo é intitulado Como Tudo Funciona, mas a gente vai falar de mecânica quântica. Até porque tudo funciona através dela. Então a explicação básica de tudo tem como base a mecânica quântica. Eu não pus o título como mecânica quântica, porque senão ninguém ia clicar. Então, como tudo funciona, eu ainda tenho algumas chances de que alguém clique. E talvez na parte 2 eu escolha algum título relacionado a alguma novela, alguma coisa de futebol. Talvez o pessoal, Corinthians campeão, Palmeiras não tem mundial, alguma coisa assim. Aí o pessoal clica e vai descobrir o que é mecânica quântica. Talvez dê certo, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos direto ao assunto, tem bastante coisa para falar. Essa é a parte 1, a parte 2 vem depois, e a gente vai começar dando essa introdução à mecânica quântica. A gente falou um pouco dela no primeiro vídeo. Na verdade, tecnicamente no segundo vídeo, né? O primeiro vídeo é o convite, o segundo vídeo é o que é Deus. E a gente conversou um pouquinho sobre o átomo, e lá a gente tocou alguns assuntos que a gente vai acabar tocando hoje de novo, mas com um pouco mais de profundidade, e na parte 2 falando de outros aspectos também. Então, a mecânica quântica é um assunto que vem sendo falado cada vez mais, né? Está cada vez mais pop, seja pela ciência tradicional, até o próprio Stephen Hawking, o nosso maior físico vivo hoje, ele tem a sua última teoria falando muito sobre física quântica, seja por espiritualistas, está cada vez mais comum, né, os gurus aí falando sobre mecânica quântica, ou até os religiosos em alguns casos. A gente sabe de algumas casas espíritas, por exemplo, que já estão com palestras de mecânica quântica para a gente entender como as coisas funcionam nesse intuito de unir a ciência com a religião. Isso tem dois lados, né? É muito bom porque leva o conhecimento de alguma coisa que é fundamental para o entendimento das nossas vidas, né? Leva esse conhecimento a todos, mas também pode ser um pouco banalizado e cair numa certa descrença, se é que é possível ciência cair em descrença, porque não é uma questão de fé, né? Mas pelo termo utilizado de maneira leviana, né? Tudo é mecânica quântica, tudo é física quântica, acaba banalizando um pouco o termo, mas é importante a gente ir na essência e ver como isso realmente funciona. De uma forma simples, claro. Tem uma frase muito interessante do físico Fred Alan Wolf. Ele disse: se você viu mecânica quântica e acha que entendeu, é porque não entendeu nada. Então realmente é um assunto muito complexo, que a gente vai tentar simplificar o máximo possível e também não ir tão a fundo assim, até porque isso aqui não é uma pós-graduação em física, né? E eu muito menos sou instrutor de física. O nosso intuito nesse mergulho aqui, que a gente vai fazer, nesse assunto, eu vou dividir ele em duas partes para não ficar muito maçante, é fazer com que você, que conhece pouco, não conhece nada do que se trata do assunto, se familiarize, hoje está difícil aqui, hein? Com o conteúdo e principalmente entender como isso influencia na sua vida todos os dias. A mecânica quântica está presente em tudo e faz parte do nosso dia a dia, né? Como é isso? É isso que a gente quer entender com essa primeira parte. A gente não precisa ser PhD em física para entender o assunto, e é o suficiente para compreender as aplicações no dia a dia, para compreender como as coisas funcionam. Eu quero começar lá no vídeo 2, quando a gente falou de átomo, né? Voltando nesse assunto que a gente abordou no segundo vídeo, e também é dado em todo o ensino fundamental, em todas as escolas no mundo, creio eu, né? O átomo realmente é um assunto que é dado nas escolas, mas até a página 2, né? Eu tenho, inclusive, relatos de pessoas que fizeram faculdades de física ou cursos de física, que alguns comportamentos dos átomos e das suas partículas, eles não são muito aprofundados, que eles foram descobrir outras coisas de outras maneiras, mas isso é um outro assunto mais para frente. Enfim, o átomo é o menor, para ficar fácil, acho a melhor definição que eu já escutei, foi, o átomo é o menor tijolinho da construção da matéria, né? Tudo no universo é feito de átomos.
Você é feito de átomo, eu sou feito de átomo, a sua comida é feita de átomo, a sua roupa, seu carro, a lua, o ar, tudo é feito de átomo. E apesar do nome átomo significar que ele seja indivisível, então átomo, A é não, tomo é divisão, né, indivisível, ele é formado fundamentalmente por partículas chamadas nêutrons, prótons e elétrons. No seu núcleo, no núcleo do átomo, então, ficam os prótons, que são de carga positiva, e os nêutrons, de carga neutra. Orbitando esse núcleo, a gente encontra os elétrons, que são de cargas negativas. Eu tenho aqui, mais uma vez, vai aparecer aqui na minha cara, pá, o átomo. Então você vê esse coloridinho aqui na minha cara, aqui, ó, é o núcleo que eu estava falando para vocês, os prótons, olha só, os prótons vermelhinhos aqui, os nêutrons, os azuisinhos aqui estão juntos, e os elétrons ficam orbitando o núcleo do átomo. Ok? Capite? Beleza. Um próton, que está no núcleo do átomo, só para ter uma ideia de diferença de tamanho, ele tem uma massa 1886 vezes maior que a de um elétron. Tá? Então, é 1886 vezes maior a massa de um próton do que de um elétron que está orbitando. Lembrando que o núcleo tem prótons e nêutrons. Né? O próton e o nêutron eles são formados por um conjunto de quarks, que são partículas menores, né? São partículas que se mantêm unidas para se formar esses prótons e esses nêutrons, pela chamada força forte, através dos gluons. Vamos parar por aí. Os prótons e os nêutrons se mantêm unidos através dessa força nuclear. A atração do núcleo do átomo, que mantém o elétron girando em seu entorno, é feito pela força eletromagnética. Fiquem tranquilos que a gente não vai tão fundo assim no detalhamento da teoria, tá? Vamos parar por aí no detalhamento do átomo. Mas é importante a gente entender alguma coisa. Por exemplo, o importante nesse momento é entender que o átomo é formado por um núcleo, então prótons mais nêutrons, eles são atraídos pela força nuclear, em volta orbitam os elétrons. Essa quantidade de elétrons que orbita e tudo mais depende da composição do átomo e tudo mais, a distância que ele orbita. Também a gente não vai entrar nesses detalhes, que é muito técnico, mas é importante só entender essa estrutura do átomo, tá bom? Os elétrons ou o elétron orbitando esse núcleo formado de prótons e nêutrons. O conjunto dos átomos formam as moléculas. Por exemplo, a famosa molécula da água, que todo mundo conhece, H2O, certo? A gente tem, então, dois átomos de hidrogênio, H2, que se juntaram com um átomo de oxigênio, o O, para formar H2O. Essa é a molécula da água. O mesmo acontece com todas as moléculas do universo, tá ok? No universo, né, na Terra, no universo inteiro. No seu corpo mesmo, os átomos se juntaram, formaram moléculas que se juntaram, que formaram tecido, que se juntaram e formaram os órgãos, que se juntaram e formaram o seu corpo. Tá ok? Então, portanto, fundamentalmente somos todos feitos de átomos. Tudo é feito de átomo, com essa mesma estrutura de núcleos, núcleo com prótons, nêutrons e elétrons, ok? Eu tenho aqui também uma figurinha só para vocês terem uma ideia da molécula da água. Então, como eu disse aí para vocês, essa é a molécula da água. Então, um átomo de oxigênio, ele é maior, né? O átomo de oxigênio ele é maior, ele junta dois átomos de hidrogênio, que ele é menor. O átomo de hidrogênio ele tem um elétron só girando em torno dele, tá? Só para ter uma ideia. Eu já vou mostrar aqui para vocês. E essa é a molécula da água. Só para ter uma noção do que eu estava falando para vocês, por que a diferença desse tamanho. Olha aqui, a gente tem à esquerda um átomo de hidrogênio, então você tem um núcleo lá com os prótons e os nêutrons e um elétron em volta, e você tem o átomo de oxigênio, que tem 8 elétrons orbitando esse núcleo. Tá ok? Legal? Muito legal? Vamos aproveitar que eu estou falando aqui com vocês também e mostrar, só para ter uma noção do que a gente estava falando, vai aparecer aqui na minha cara de novo, opa, olha aqui. Então você tem aqui o átomo, cadê a minha mão? Aqui.
Então você tem aqui o átomo, certo? Bem pequeno, então você tem o seu núcleo, ó, o núcleo do átomo aqui com os prótons e os nêutrons, ó, os prótons, os nêutrons, e o quark que está lá dentro. Lembra que eu mencionei o quark para vocês, que mantém aí tudo, que faz parte do próton e do elétron, né? Ele faz parte. E aqui em cima o elétron, que é uma partícula fundamental, tá? Então o elétron é bem pequenininho lá, tá aí. Eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante também, uma foto de um átomo. Olha que legal que eu achei aqui. Né, a gente acha, através de um microscópio atômico, tiraram essa foto de um átomo. Então esse meio aí, vermelho e amarelo é o núcleo, e em volta os elétrons. Olha que legal. Esse aí é uma foto de um átomo. Tá ok? Gostaram? Legal? Sensacional? Maravilha. Vamos lá. Eu queria que vocês prestassem muita atenção no elétron, tá? A gente vai falar muito do elétron. Pesquisem também sobre ele, né? Eletricidade, elétron, certo? Só fica a dica. O elétron é fundamental para o entendimento da mecânica quântica e das suas aplicações, tá ok? O elétron, como todas as partículas subatômicas que a gente comentou, ele possui uma propriedade básica conhecida como dualidade onda-partícula, tá? Isso quer dizer que o átomo, assim como o elétron, ele pode se comportar como onda e como partícula ao mesmo tempo. Tá? Esse conceito é fundamental para a gente entender a mecânica quântica e para entender como ela influencia na sua vida. Então, entenda-se como partícula matéria física e tangível, como a gente conhece. Matéria. Então, partícula, tá ok? E como onda, por exemplo, aquela que a gente usa para captar os sinais de rádio e televisão, tá ok? Celular, enfim. Ondas. As ondas estão aí, certo? Então você tem um rádio, você liga o rádio, você sintoniza uma estação, ela capta uma onda relacionada àquela frequência, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil aí, em São Paulo, a gente tem a Transamérica 100,1, por exemplo. Você põe lá 100,1, pá, Transamérica. Então você pega a onda, tá a onda de todas as rádios, televisões, celulares, tá tudo passando, né? Ao mesmo tempo à nossa volta. A gente sintoniza o rádio na Transamérica ou na Jovem Pan ou qualquer outra rádio, CBN, enfim, pá, tá lá. A gente capta aquele sinal e a gente está sintonizado com aquela onda, certo? Então, é fundamental que a gente entenda que o elétron se comporta como onda e partícula ao mesmo tempo. Então, essa propriedade ela foi descoberta no famoso experimento da dupla fenda. Ele foi feito por Thomas Young há mais de 200 anos atrás. Tá? Então, isso não é novidade. Esse experimento da dupla fenda, eu vou postar aí para vocês terem acesso a ele, é muito interessante. Ele mostra como... Eu vou dar uma resumida aqui, muito resumida. Então, um elétron é disparado, tá? Dentro de uma câmera, o elétron é disparado, e ele tem duas fendas que ele tem que passar, dois buracos, tá ok? Ele passa pelos dois buracos ao mesmo tempo, como onda. Então, um elétron passa por dois buracos ao mesmo tempo, como onda. Depois que esse elétron passa, antes que ele atinja o fim do experimento, uma fenda é fechada. Pum. Ele passa a passar esse mesmo elétron por uma fenda como partícula. Entendeu nada, né? Então, ok, vamos ler, vamos pesquisar. Não vou repetir, tá ok? Então, um elétron passa por duas fendas ao mesmo tempo como onda. Se eu fecho uma, ele passa por uma como partícula. Então, ele é onda e partícula ao mesmo tempo. Tá ok? Você deve estar se perguntando também, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? E eu já vou responder para vocês. Então, portanto, se todos os átomos, todos os elétrons, todos os átomos podem se comportar como partícula e onda ao mesmo tempo, tudo no universo pode ser onda ou partícula, certo? Já que tudo é feito de átomo, tudo pode ser onda ou partícula. Né? A interpretação da consequência desse experimento gerou diversas teorias e experimentos. Né? A gente vai, durante a semana, até o próximo vídeo, colocar para vocês terem como referência alguns, mas eu incentivo mais uma vez, lembrando que a caminhada é única e intransferível, que vocês corram atrás disso. Tem muito livro sobre isso, tem muito estudo sobre isso. Né? E o Kiko, né? E o que isso interfere na minha vida?
Você deve, com certeza, estar se perguntando agora, né? Então, para começar, a bomba atômica vem da capacidade de se dividir o núcleo de um átomo. Tá? Então, o que o átomo influencia a minha vida? Então, começa pela bomba atômica, que tem fundamentalmente, então, a gente separa os prótons e os nêutrons, tá? Separa o próton do nêutron. Então, de uma forma bem... Eu não sei construir uma bomba atômica, tô na teoria. Se eu soubesse, alguém já tinha me pegado aqui, né? Então, essa capacidade de dividir o núcleo do átomo, separando os prótons e os nêutrons, libera aquela energia forte que a gente falou, aquela energia nuclear, né, que a gente falou anteriormente. E tudo isso começou com aquela famosa equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado, né? Vocês devem ter se perguntado, nossa, essa equação realmente é famosa, e o que quer dizer aquilo, né? Essa equação diz que massa é energia, certo? A gente aprendeu a liberar essa massa. Então, E é igual a energia, igual a m, que é massa, vezes c, que é constante, que é a velocidade da luz, ao quadrado. Então, energia é igual a massa. Então, a gente aprendeu a separar esse núcleo, liberar a massa e liberar essa energia. Dizem que a bomba que caiu sobre Hiroshima e Nagasaki, ela tinha mais ou menos 15, 16% de eficiência. Então, imagina, de todos os átomos que a bomba tinha lá para fazer a separação, ela teve uma eficiência de 15, 16%. Você imagina o quanto que essa eficiência já não aumentou desde 1945 e o quanto que isso já não pode aumentar, né? Realmente assustador. E não é só a bomba atômica também, né? Tem as usinas nucleares que servem de energia e tudo mais, enfim. A capacidade, então, desse elétron de ser onda e partícula ao mesmo tempo foi o que eu comentei agora para vocês há pouco tempo. Ele faz com que você consiga usar o seu telefone celular, por exemplo, né? Ele é onda, você sintoniza, você capta essa onda. Você ouve rádio, você fala no celular, você ouve rádio, você vê televisão, você usa um GPS, é onda. Né? Praticamente toda a tecnologia que existe usa esse princípio para funcionar. O Wi-Fi do seu celular, quando você conecta, está conectando o quê? Em onda. Né? Enfim. O que tem espiritualidade a ver com isso? Afinal, isso não é um canal de física, né? É espiritualidade independente? Então, para responder essa pergunta, eu vou ter que voltar em dois assuntos que também foram mencionados no nosso vídeo 2. Né? O primeiro assunto é o princípio da incerteza, do Heisenberg. E o segundo assunto, que foi mencionado ou passando aquela vez, eu vou tentar explicar um pouco mais agora, é sobre o gato de Schrödinger. Vamos lá. O princípio da incerteza ele foi formulado em 1927 por Werner Heisenberg através da interpretação de Copenhagen, tá? Que diz que o ato de observar qualquer coisa, um experimento, uma situação, qualquer coisa que seja, provoca o colapso da função de onda. O que significa que, embora antes da medição o estado do sistema permitisse muitas possibilidades, apenas uma delas foi escolhida aleatoriamente pelo processo de medição e a função de onda modifica-se instantaneamente para refletir essa escolha. Essas são as exatas palavras do princípio da incerteza de Heisenberg. Então, vou tentar explicar em outras palavras. Né? Das infinitas possibilidades existentes dentro de um experimento, dentro de uma situação, na sua vida, a escolha é feita pelo observador. Se a sua vida, o observador pode ser você mesmo, certo? No momento da observação, de acordo com a sua vontade. Tudo é onda. E somente se torna partícula, ou seja, você colapsa essa função de onda. Então, tudo é onda. Você observa, colapsa, vira partícula. Certo? Se realiza. Esse colapso é feito quando a onda é observada. E a escolha é feita. Consciente ou inconscientemente. Então, isso é muito complexo. Porque se a gente começar a pensar, a gente começa a ver que tudo que a gente... No dito popular, nas religiões e tudo mais, a gente sempre fala, a gente atrai o que a gente é, né? Ou então a gente atrai o que a gente pensa, ou quando que a gente está pensando muito numa coisa, gente, eu acho que isso vai acabar acontecendo, e vai lá e acaba acontecendo mesmo, a gente fica, nossa, bate na madeira, essas coisas que a gente faz,
Na verdade, se existem infinitas possibilidades, isso é ciência, tá, gente? Não é espiritualidade. Se existem infinitas possibilidades, tá? Segundo a física quântica. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Enquanto não está sendo observado por alguém ou por uma inteligência, tudo é onda. A partir do momento que você observa, você colapsa e você escolhe o que vai acontecer, o que você tem, você escolhe aquela situação através da sua vontade. Você colapsa a função de onda e transforma aquela onda numa partícula, numa situação na sua vida. Então você escolhe tudo o que acontece na sua vida. Tudo que já aconteceu, tudo que você colocou culpa no vizinho, no seu chefe, esquece, é você. Só depende da sua real intenção e vontade, e aí que está o X da questão, e a gente vai deixar essa questão um pouco mais para frente para ser discutida, da sua real intenção e a sua real vontade de que aquilo realmente aconteça. Porque aí sim você emite o comando e colapsa aquela função de onda e transforma aquilo em partícula. Tá ok? Mas isso é assunto mais para frente. Vamos falar sobre o gato de Schrödinger, um outro experimento. O experimento que o Schrödinger sugeriu como ilustração é de colocar um gato vivo numa caixa com um dispositivo radioativo. Eu vou pôr aqui a foto do gato para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Olha aqui. Então o experimento é esse aqui, ó. Você coloca um gato vivo numa caixa com um dispositivo radioativo anexado a um timer, tá? Eu estou explicando de uma forma muito didática aqui, muito simples. Então esse gato está com um dispositivo radioativo dentro de uma caixa e esse dispositivo é anexado a um timer, tá? Então você fecha a caixa, o gato está lá dentro. O que ele diz é que enquanto não abrir a caixa e ver se o gato está vivo ou morto, você não colapsou a função de onda. Ou seja, o gato, enquanto você não abre a caixa e observa, ele pode estar vivo ou morto e vivo. Esse é o paradoxo. Vocês estão entendendo? E a escolha é feita pelo observador quando ele abrir a caixa. Então, na verdade, enquanto você não abrir a caixa, você não vai saber, ou você não vai escolher, você escolhe se o gato está vivo ou morto. Vocês estão entendendo? Então, olha lá. Uma hora, esse timer vai funcionar e esse gato vai morrer. Entendeu? Só que isso, o que o Schrödinger está dizendo para a gente, só vai acontecer ou não a partir do momento que você observa, que você colapsa a função de onda. Tá? Isso é um experimento sugerido por um físico, ok? E o engraçado disso é o seguinte, se você assiste a série o Big Bang Theory, você gosta do Sheldon, por exemplo, você já deve ter visto ele falar disso algumas vezes, do gato de Schrödinger. Aliás, tem um episódio que só fala nisso, inclusive, que até para quem assiste a série, a Penny, que é a namoradinha lá do menino, lá, ela entende. O experimento, ela não é uma física, mas ela entende isso, mas deixa pra lá. Então, o que ele está sugerindo é o seguinte: você coloca o gato na caixa, o gato pode estar morto, pode estar vivo, mas isso você só vai saber, isso só vai realmente acontecer a partir do momento que você observa. Eu estou falando várias vezes a mesma coisa para ver se vocês conseguem entender, porque até eu tenho alguma dificuldade de entender algumas vezes. Enquanto eu estou falando, eu acho engraçado, porque é uma coisa que a gente se deixa levar tanto pelas coisas do dia a dia que acaba até quando escuta uma coisa dessa achando absurda, né? Mas é física. Olha, pensa nisso um minuto. Leva isso para sua vida, tá bom? A gente não está falando aqui de religião. A gente está falando de ciência. São experimentos comprovados, estamos falando de física. Se tudo é onda e matéria ao mesmo tempo, e o homem sabe disso, o homem, digo, a humanidade, tá ok? Há mais de 200 anos com o experimento da dupla fenda. E a escolha do observador, a partir da nossa própria vontade, a gente tem total controle das nossas vidas em todos os aspectos. A partir do momento que a gente aprende a controlar a nossa própria mente, para colapsar as funções de onda que nos interessam. Ou seja, para conduzir as situações de acordo com a nossa vontade.
Afinal, tudo é onda até que alguém faça uma observação, certo? Bom, no popular, interpretamos esse colapso de função de onda de várias maneiras, né? Todos nós, como eu já disse, já ouviu falar de pessoas que goram alguma coisa, alguma situação, ou então, quando a gente diz que uma coisa só dá certo quando não contamos para os outros, certo? Então a gente não quer que tenha outros observadores colapsando essa função de onda, somente a gente fala melhor. Só dá certo quando a gente guarda pra gente, né? Quando eu guardo pro outro, eu tô tendo mais observadores para colapsar aquela função de onda contra ao que a gente está tentando colapsar. Certo? Isso é física, não é superstição. Então a gente tem ainda algumas situações de quando a gente quer muito uma coisa e a gente não tem, mas quando a gente faz as pazes com aquilo, a coisa vem. Quando a gente quer muito um emprego, por exemplo, e ele não vem. Mas quando a gente relaxa, ele vem. Ou então quando a gente quer muito, as pessoas, eu tô procurando muito namorado, e nunca acha. Aí quando você não tá procurando, tá desencanado, não sei o que, tá lá. Achou. A pessoa quando não tá procurando, igual a falar, quando eu tô comprometido, aparece um monte de pretendente. Quando eu tô sozinho, não vem ninguém. Claro, quando você tá sozinho, você fica assim, eu preciso, não é verdade? Quando você relaxa, vem. O que isso quer dizer? É o controle mental. Enquanto você está falando eu preciso, você está colapsando uma função de onda de quem não tem. Você está entendendo? Então você está mandando uma informação de não tenho. Então você não vai ter. A partir do momento que você relaxa, o seu inconsciente sabe que você quer. Então essa função de onda é colapsada e aquilo vem. Por isso que a gente fala, desencana que acontece. Deixa acontecer. Não é? Ver com a física tem a ver um pouco com a realidade. Eu não vou muito mais a fundo do que isso, porque a gente ainda está nos vídeos básicos aqui do canal, tá ok? E aí que entra a parte espiritualista, né, para preencher o que a ciência ainda está discutindo, e por uma razão ou outra que a gente vai discutir mais para frente, não faz essa ligação com a nossa vida. Quando a gente pensa, então, para resumir, eu achei isso importante, tá? Quando a gente pensa na falta de alguma coisa, a gente está colapsando a onda da falta, não aquilo que a gente está precisando. Mas a gente vai discutir um pouco mais disso para frente. É assunto para o futuro. Na parte da física, da ciência, esse é o estudo dessa vez, tá bom? Por favor, leiam os materiais complementares que eu vou postar nos próximos dias, tá? São aprofundamentos nos assuntos que a gente menciona aqui ao passando, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar estudando a mecânica quântica, ela é muito divertida, não é legal? Eu não gostava de física na escola, não, repeti de ano, fui mau aluno e o caramba. Também não ensinaram isso não, tá? Ficava ensinando aquele negócio, se jogar a bolinha não sei o que na parábola, cai lá na frente, que nunca mais usei. Se ensinasse isso aqui, talvez eu fosse mais interessado. Tá? De cara, eu vou postar esse filme para vocês assistirem, mas se vocês puderem já procurar, é um filme documentário que chama Quem Somos Nós, em português, tá ok? Procurem aí, Quem Somos Nós. É um filme sensacional que ele resume um pouquinho do que eu estou falando aqui para vocês de mecânica quântica e nessa colapso de função de onda e tudo mais. Para quem assistiu O Segredo, lembra do Segredo? O Segredo é uma forma mais viajada de falar isso que eu estou falando aqui. Então, quem já assistiu O Segredo vai lembrar um pouco daquilo, o cara que consegue o carro, não sei o quê, e tem aquelas fotos da água, a água antes de pensar isso, a água de pensar depois e tal. Tem um pouco a ver com o que eu estou falando aqui. Então, o próximo vídeo, para deixar esse vídeo curto, antes de menos de 30 minutos, pra vocês não ficarem de saco cheio de olhar minha careca brilhando aqui nessa luz. Eu faço um vídeo parte 2 para a gente continuar discutindo mecânica quântica. O vídeo vai se chamar Como Tudo Funciona, parte 2, ou então alguma coisa de novela e futebol para o pessoal clicar, tá bom? Pessoal, divirtam-se, estudem, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.